Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Nesta aula, nós começaremos o tema 1, Comunicação com dispositivos, vendo como funciona o conceito de fontes de dados e pontos de dados aqui no SCADA-BR. Antes de iniciar o vídeo, eu só peço que você se inscreva no canal para poder acompanhar as próximas aulas, e se esse conteúdo for relevante para você, que você curta o vídeo, e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Então, vamos começar. Então, o que são as fontes de dados ou data sources na pronúncia em inglês do SCADA-BR? Então, as fontes de dados são a forma do SCADA-BR representar todas as entradas de informação. Então, as fontes de dados também são chamadas de data sources e é inclusive mais comum chamá-las assim em português devido à tradução do SCADA-BR, e elas representam a comunicação com qualquer dispositivo externo e também a comunicação com recursos internos do software. Então, por exemplo, as memórias do SCADA-BR, as informações que você guarda em uma memória do software, também serão representadas através de uma fonte de dados virtual. Uma fonte de dados representa, então, no software, por via de regra, uma comunicação estabelecida através dos protocolos de comunicação suportados. Além disso, alguns data sources, como a gente costuma chamar mais comumente, são do tipo especial. Então, eles se referem a memórias, variáveis calculadas, entre outros. Então, como eu tinha dito, existem duas funções das fontes de dados, ou dos data sources, se você quiser chamar em inglês, que são se comunicar com dispositivos externos e, ao mesmo tempo, se comunicar com recursos internos ao próprio software, no caso das memórias. Então, dentro das fontes de dados, nós também configuramos os pontos de dados, ou data points, para armazenar as informações de uma conexão. Então, deixa eu explicar de uma outra forma que fique mais fácil de compreender. Então, as fontes de dados, ou os data sources, eles representam a comunicação em si. Então, neles você vai configurar os parâmetros de comunicação. Então, se fosse, por exemplo, um protocolo Modbus, você vai configurar a velocidade de conexão, vai configurar o endereço do seu dispositivo, vai configurar coisas desse tipo que se referem à conexão com o elemento, com o CLP, com o dispositivo externo em questão. Agora, além dessas configurações, você tem que configurar os data points, que vão ser propriamente ditas as variáveis que você quer trazer, que você quer ler daquele dispositivo e trazer aqui para o SCADA-BR. Então, os data points eles estão dentro dos data sources para representar as informações, os pontos de informação, as variáveis de forma individual na sua conexão com dispositivos externos. Ao longo do curso vai ficar mais claro também esses conceitos e você vai acostumando a falar data points, data sources, vai ficar bem natural você entender esses conceitos. Então, o conceito de data point no SCADA-BR, ele costuma ser equivalente ao conceito de tag em outros supervisórios. Então, algumas pessoas podem estar mal acostumadas por causa da nomenclatura, Então, data point, quando você fala, você já sabe que a pessoa ela mexe com o SCADA-BR, porque é um termo muito utilizado aqui no SCADA-BR e em outros supervisórios. Esse conceito leva outros nomes, leva o nome de tag, leva o nome de endereço. E talvez, às vezes, você pode ficar um pouco confuso, mas são coisas equivalentes. Então, o data point é aquela tag, aquela informação individual que você traz do seu dispositivo. E os data sources, as fontes de dados, são as configurações da comunicação com o dispositivo propriamente dita. Então, aqui resumindo, você pode criar data sources, que são as comunicações com dispositivos, e dentro dessas conexões definir quais informações serão recebidas e serão armazenadas, que são os data points. Então aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar, porque às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então aqui temos uma imagem ilustrando como funcionaria a comunicação do SCADA-BR com um CLP, por exemplo. Então aqui você vai ter uma comunicação através de algum protocolo. Depois, nas próximas aulas, eu vou falar quais são os protocolos suportados pelo SCADA-BR. E para que essa comunicação aqui ocorra, você tem que configurar no seu SCADA-BR um data source, então uma fonte de dados para configurar esses parâmetros de comunicação e poder receber essas informações. E dentro desse data source você tem que configurar os data points, que vão receber e armazenar as informações que você está lendo do seu CLP. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma memória do CLP que está armazenando 3 valores, 3 informações. Então, uma temperatura, o estado de uma entrada digital, que está abreviado estado de entrada digital, e um valor numérico. Aqui você faz a comunicação com o seu SCADA-BR, você cria um data source para essa comunicação, e no seu SCADA-BR você está armazenando aqui, por exemplo, a informação da temperatura em um data point 1, um data point primeiro aqui, e a informação do estado digital.
Então, você tem que ter o data source para fazer essa comunicação e você pode criar os data points para armazenar as informações e você pode armazenar quantas informações você quiser. Então, aqui essa imagem é até ilustrativa que você não precisa armazenar tudo, né? Então, aqui, por exemplo, você está armazenando só a temperatura e o estado da entrada discreta, entrada digital. Mas esse terceiro valor numérico aqui, se não for do interesse, por exemplo, você não precisa trazer aqui para dentro do SCADA-BR. Então, aqui é uma foto bem ilustrativa de como funciona esse conceito. Depois, ao longo das próximas aulas, a gente vai ver na prática também como utilizar cada uma das fontes de dados para cada um dos protocolos suportados. Claro, a gente não vai mexer com todos os protocolos, porque são muitos e alguns são muito específicos, mas eu vou falar dos principais. Então, por exemplo, o Modbus, variáveis de memória também, data source virtual e alguns protocolos mais comuns eu vou mostrar aqui. Bom, então aqui recapitulando, as fontes de dados aqui no SCADA-BR podem ter dois tipos principais, que são os data sources de comunicação, que representam a comunicação com diferentes protocolos, então Modbus, OPC e outros protocolos, e os data sources especiais, que não estão relacionados diretamente com a comunicação externa, com a comunicação com dispositivos externos, que são, por exemplo, as memórias virtuais que você pode criar aqui no SCADA-BR. Bom, então, basicamente foi esta aula de fontes de dados. Na próxima aula nós veremos a lista dos protocolos suportados pelo SCADA-BR, então eu vou comentar brevemente sobre cada um dos protocolos. E na outra aula a gente vai ver sobre como criar uma fonte de dados do tipo data source virtual, que vai ser muito importante para a gente começar a trabalhar com memórias aqui no nosso software. E se você quer acompanhar as próximas aulas do curso de SCADA-BR 1.2, não deixe de se inscrever aqui no canal Celso Automação. Se essa aula foi útil para você, você também pode curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E em caso de dúvidas, você pode deixar a sua dúvida nos comentários. Nos vemos na próxima aula.